pedidos de volta à ditadura durante as manifestações populares causaram espanto e revolta, principalmente em quem viveu e sofreu nos chamados anos de chumbo. Lembro do corre-corre, dos livros queimados, dos estudantes baleados, do líder comunista Gregório Bezerra com a corda no pescoço, sendo arrastado pelas ruas do meu bairro. As pessoas, inclusive as mais jovens, não conhecem os horrores da ditadura. Se você é uma pessoa íntegra, você nunca vai defender prisão, tortura, assassinato, estupro. Por que essas pessoas querem a volta da ditadura, o fim da liberdade? Será que o longo processo de construção da democracia falhou? É o que perguntam ativistas, familiares de desaparecidos e políticos. Eles vieram à Comissão de Direitos Humanos do Senado relembrar os 51 anos do golpe, episódio que definem como um dos mais tristes da história do país. Eu morava em Recife, eu tinha 14 anos e era um entusiasta tanto do governo Jango quanto do governo Miguel Arraes. Pernambuco era no pré-64 talvez o estado mais comprometido com as tais reformas de base, que tanto me fascinavam. Miguel Arraes, Francisco Julião, Gregório Bezerra, Paulo Freire, já citado aqui, as ligas camponesas, a reforma agrária, o movimento de cultura popular, a campanha de alfabetização de adultos povoavam a minha imaginação. Nos dias que antecederam o golpe, o clima era visivelmente tenso, mas para mim tudo parecia muito sólido. Por isso, no dia do golpe, meu mundo caiu. Tudo que parecia tão sólido rapidamente se desmanchou no ar. De fato, o golpe pegou muita gente de surpresa. Lembro do corre-corre, dos livros queimados, dos estudantes baleados, do líder comunista Gregório Bezerra com a corda no pescoço, sendo arrastado pelas ruas do meu bairro em um jipe do Exército Brasileiro. Aquela exposição pública do Gregório parecia querer demonstrar não só que eles, os militares, tinham vencido a guerra, mas também que o tratamento dos inimigos no pós-guerra ia ser pesado. Quando eu vi essas manifestações, de volta ao regime militar, eu fiz uma pergunta: aonde nós erramos? Porque não foram vozes isoladas, no meu entendimento, e muitos jovens. Não foi os Bolsonaros da vida, normal, Foi uma classe média enfurecida, como enfurecidos estiveram em 64, achando que iam perder seus poucos privilégios. E essa juventude, que talvez de forma irresponsável ou não, ou muito consciente, proclamando a volta da ditadura. Nós tivemos aí um acúmulo, aos 50 anos do golpe, a constituição da Comissão Nacional da Verdade. Nós conseguimos que esse tema, não só de reparação, mas de memória, de verdade e de justiça para aqueles familiares, de honra àquelas vítimas, fosse pautado na agenda da sociedade. Porque, então, era uma coisa muito localizada, de grupo, dos familiares, e cresceu. Será que isso ainda assusta eles? Será que a nossa dor, porque o que resta a nós familiares é só a dor, porque essa dor é irreparável, e nós queremos apenas justiça. Será que isso ainda os assusta tanto? Eu digo, aonde nós, nessa construção da nossa democracia, estamos errando? Aonde é que valores, porque eu acho que valores como ética, moral, justiça, são valores universais. Você pode estar mais à direita, mais à esquerda, mais de centro, mas se você é uma pessoa íntegra, você nunca vai defender prisão, tortura, assassinato, estupro. E isso a nós nos choca muito. Eu vejo no meu cotidiano muitos jovens que não têm a menor ideia do que foi a ditadura.
E nessa mínima ou pouca visão desse período histórico, que não é tão passado assim, muitos fazem a afirmação superficial, reverberam na linha do que o senador Capi trouxe aqui. Pelo menos naquele tempo não tinha roubalheira. O Ricardo Semler, que é um PSDBista, ele diz num artigo que nunca se roubou tão pouco, para dizer que uma organização não governamental diz que na época da ditadura o desvio do PIB era da ordem de mais de 5%. Nos governos que antecederam esse, que está aí, era mais de 3%, e que agora está em 0,8%. Todo o período de pré-golpe, ele vem imbuído com um forte discurso da anticorrupção. Para nós, esse debate de combate à corrupção não é uma bandeira política, é princípio basilar dos agentes públicos. Não pode servir momentaneamente para servir de uma bandeira de agitação para determinado grupo político. Isso tem que ser princípio. Para nós, todo momento pré-golpe, a história nos mostra que sempre foram imbuídos desse discurso anticorrupção. As causas e raízes de toda a corrupção existente hoje está no período autoritário. As causas do enriquecimento de empreiteiras que hoje nós diagnosticamos está no período da ditadura. Então tinha corrupção e tinha violação de direitos humanos, como nunca se teve em toda a história brasileira até então. Golbery Couto Silva saiu do Exército diretamente para ser presidente no Brasil da Dow Chemical, né? Que chegou na Bahia, chegou a reservar, chegou a ter a sua mina de salgema, ela é uma área cercada. Os moradores de Matarandiba só podiam entrar na sua cidade se tirassem uma carteira de identidade na Dow Chemical na Pituba, em Salvador. E todo alto chefe político de origem militar, como Golbery, por exemplo, ao saírem do poder, iam logo para uma empresa privada. Então havia esse conluio espúrio já naquela época. Para que o passado não se repita, participantes relembram fatos da nossa história que não podemos nem devemos esquecer. É o que você vai ver a seguir. Foi um verdadeiro genocídio com a população indígena. Censura, violência, prisões, pessoas que desapareciam para nunca mais voltar. Todos acham importante lembrar o passado para que ele não se repita, mas reconhecem no cotidiano de hoje práticas da ditadura. No Rio de Janeiro, não sei se meus colegas moradores do Rio souberam, um grupo de 20 ou 30 pessoas foi para a frente do Comando Militar do Leste, o antigo Ministério da Guerra, ali na Central do Brasil, para clamar pela volta dos militares. E aí um jovem passou, ficou indignado e fez uma breve fala lá, que teve áreas de comício relâmpago, que ele tinha que sair correndo, senão poderia apanhar, contra aquele absurdo. Um jovem com visão. Depois, ele já longe daquela manifestação de viés fascista, foi detido por policiais militares que queriam revistá-lo. Ele falou, só abro a minha bolsa na minha mão, acautelou-se, levou spray de pimenta, foi derrubado, foi detido, quiseram fazer um auto de desacato à autoridade e resistência à prisão. E o delegado ainda ameaçou prender a advogada, colega dele. Então, olha, mentira de policiais militares fardados, detenção arbitrária e o delegado policial civil coonestando isso tudo, na semana em que se relembra o golpe. Então a gente vê que essa rememoração histórica ela é fundamental, até porque, como diz o conterrâneo do meu querido Paulo Paim, o Mário Quintana, o passado não conhece o seu lugar, ele insiste em reaparecer no presente. Agora é preciso que seja justo com o seguinte aspecto. Restabelecida a governança civil a partir de Tancredo em 85, não temos de lideranças militares autênticas
nesses últimos 30 anos, nenhum gesto concreto de tentativa de retomada do poder. O que nós temos, ao contrário, são viúvas da ditadura que ficam sempre tentando, de um modo ou de outro, procurar restabelecer-se pelo medo infundido em todos e em cada um. E o que termina acontecendo? Os militares voltaram aos quartéis, mas a militarização da sociedade continua prevalecendo. São as nossas polícias, como lembrou Chico Alencar, que continuam ainda matando os nossos jovens, e jovens pobres e jovens negros. A tortura continua como instrumento de poder. E aquele delegado que tortura se torna posteriormente um deputado estadual, um deputado federal, porque tem um discurso que a sociedade aplaude, que é o discurso de combate à criminalidade, um discurso que pretende a redução da maioridade penal, um discurso que pretende encher as cadeias cada vez mais de pessoas presas, sem pensar numa forma de ressocialização e de uma punição pela justa e devida medida. O fato é que, né, nós estamos vivenciando nesse exato momento, né, um avanço do ponto de vista das teses conservadoras aqui no âmbito do Congresso Nacional, e isso é muito, né, preocupante, mas muito preocupante mesmo, o que exige exatamente de todos nós, dos que militaram no passado e dos que militam no presente, muita unidade, muita união para a gente evitar exatamente o retrocesso. O Brasil precisava mais do que nunca naquela época de implementar o seu plano nacional de alfabetização. Paulo Freire teve no meu estado, exatamente em início de 63, lá numa cidadezinha chamada Angicos, quando em 40 horas ele conseguiu alfabetizar, né, dezenas de pessoas, tornando-as cidadãos e cidadãs. Enfim, e foi banido em consequência exatamente do golpe. Passados esses 51 anos, de repente vêm as mobilizações sociais, e sejam bem-vindas as mobilizações sociais, porque, inclusive, ela é fruto da democracia pela qual nós lutamos e pela qual nós conquistamos. Mas dói de novo ver, de repente, uma faixa lá na mobilização social, agora do dia 15, abaixo Paulo Freire, né? Eu prefiro, inclusive, acreditar que quem exibiu aquela faixa não tem a menor noção de quem era Paulo Freire, o que foi que ele fez, né? Exatamente o seu legado. Em 70, Emílio Médici começou o Plano Nacional de Integração, né, que foi a abertura de rodovias, né, as obras da rodovia BR-230, conhecida como Transamazônica, a BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, a BR-210, conhecida como Perimetral Norte, com 100 quilômetros no nosso estado, no Amapá, ali no nosso estado do Amapá, quando morreram 80% dos índios Wayampi. A estrada chegou até os índios e praticamente quase dizimou com eles, porque o contato com o branco, né, com o contato com o branco, eles passaram a contrair malária e outras enfermidades que eles não tinham resistência. E, pelo menos 8.000 índios, estima-se, né, que é o número que pode ser muito maior, que foram exterminados, vítimas desse genocídio. E não há os registros, tu sabes, Sueli, a Comissão da Anistia, as comissões da verdade não conseguiram chegar, se aprofundar no extermínio desses mais de 8.000 índios no nosso país. Os que sobreviviam na época eram presos e escravizados. As correrias, no Acre era comum essa palavra, no Amapá até nem tanto, feita pelos militares, pelos empreiteiros, pelos madeireiros, pelos fazendeiros, exterminaram. Foi um verdadeiro genocídio com a população indígena no nosso país. Se a gente pegar na distribuição de renda,
havia um processo de melhoria dessa distribuição de renda, foi brutalmente interrompido com o golpe de 64. Na justiça social, mesma coisa. Um avanço, uma sociedade mais fraterna, mais igualitária, etc. Na cultura, basta lembrar que o Balé Bolshoi foi proibido, ia apresentar Lago dos Cisnes no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, estava fazendo uma excursão pela América Latina, e como vinha da União Soviética, o Lago dos Cisnes foi proibido. Quer dizer, preciso lembrar a censura na imprensa, na música, no teatro, no cotidiano das pessoas também. Basta lembrar que um surto de meningite que matou crianças, começou em São Paulo, chegou ao Rio, foi censurada qualquer notícia sobre surto de meningite, porque podia dar a impressão de que as autoridades sanitárias e da saúde não estavam trabalhando bem. Isso ocasionou a morte de crianças, porque os pais não foram avisados, não foram orientados a respeito de como proceder, etc., etc. Quer dizer, então a ditadura, na verdade, foi um horror. Foi um horror. E se o Brasil não tivesse vivido esse período, seria outro país com certeza absoluta. Nós não podemos dizer que nós vivemos uma ditadura militar clássica, de repressão total, absoluta, porque não é verdade. Nós tivemos ditadura terrível, desumana, brutal, mas tinha oxigênios, tinha áreas de oxigênio onde ela se beneficiava e se beneficia até hoje. A questão da impunidade está muito vinculada a essa história da permissão, da concessões democráticas que ela fazia. Julgamento e punição para os crimes de tortura. Seria essa uma vacina contra os males do presente? É o que você vai ver no próximo bloco. Provavelmente, o Amarildo, pedreiro que morava na Rocinha, do Rio de Janeiro, ele estaria vivo. O que afinal aconteceu durante a ditadura? O Brasil levou 27 anos para começar a investigar a verdade. Na opinião dos participantes da audiência, essa demora, aliada à falta de julgamento e de punição, podem estar relacionadas à violência policial de hoje e aos pedidos de volta dos militares. Uma entidade que trabalha com todas as universidades do continente, coordenadas pela Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, no Tennessee, fez uma pesquisa que é muito preocupante do ponto de vista brasileiro. No primeiro quadro, mostra que o apoio a um golpe militar no Brasil, sob a justificativa dos altos níveis de corrupção, aumentaram em 2007 de 36,9% para 47,6% em 2014. Ou seja, o que era 1/3 da população brasileira, agora é 1 de cada 2 brasileiros, por essa pesquisa, que justificaria um golpe pela incidência da corrupção que hoje ocupa toda a nossa mídia diariamente. O terceiro quadro, que eu acho mais preocupante, eles fizeram um levantamento em 23 países do mundo, do continente americano, mostrando a defesa do golpe pela justificativa da alta corrupção. O primeiro, com 58% da população apoiando o golpe, é no Paraguai. O Brasil entra nessa relação em 6º lugar, com 47,9%. Curiosamente, os 3 países onde menos se apoia um golpe pela justificativa da corrupção são a Argentina, o Uruguai e o Chile. O que isso nos leva a concluir? Os 3 países que fizeram o dever de casa e logo após os seus períodos ditatoriais abriram comissões da verdade e executaram as investigações necessárias para responsabilizar os militares e exercitar o poder da democracia, colocando repressores, torturadores na cadeia, punindo-os, como na Argentina, onde o Videla morreu na cadeia, no Uruguai, onde o Jorge Bordaberry, Juan Maria Bordaberry, morreu na cadeia, e o Chile, que criou a Comissão Rettig logo em 2000 para apurar tudo isso. Esses são os países que, ao escancarar os horrores da ditadura, criaram uma blindagem na opinião pública contra
o regresso dos militares. O Brasil, que é um país cínico, que não fez seu trabalho, está na ponta desse processo porque as pessoas, inclusive as mais jovens, não conhecem os horrores da ditadura e acham que ela pode ser uma bela solução para os dramas do país. É importante lembrar que a nossa comissão, na verdade, foi instituída em 2012, 27 anos depois da saída do último general Figueiredo, em 85. Ou seja, chegamos atrasados. Quando procurávamos os generais, os militares envolvidos com a repressão, chegávamos tarde. Ou eles tinham morrido, ou estavam com Alzheimer, ou estavam com Parkinson, ou estavam desmemoriados, ou estavam absolutamente indiferentes à investigação da Comissão da Verdade. Ou seja, chegamos tarde pela história por conta da nossa timidez em relação a essa questão. Se essa comissão tivesse instituído lá em 85, 90, a gente poderia ter feito o dever de casa e não teríamos tanto nostálgicos da ditadura como temos hoje no país. Eu sou fã do Nelson Mandela muito antes dele virar um ícone pop. Ele passou 27 anos preso. 13 desses anos quebrando pedra. Foi barbaramente torturado. Ele tinha todas as razões para ser um sujeito rancoroso, ressentido, e querer, de alguma forma, cobrar tudo que o regime racista fez com que sofresse o povo, a maioria do povo da África do Sul, que é negra. Pois bem, ele compreendeu que enveredar por aí seria abrir uma guerra civil que talvez não chegasse a lugar nenhum. E faz uma proposta absolutamente generosa, mas absolutamente politizada, que é a seguinte: aceita-se dar anistia, inclusive, para torturadores e assassinos de presos, com uma condição: os caras vão ter que ir no tribunal e dizer tudo o que fizeram. Qualquer fato omitido podia dar margem a um processo e a uma condenação. Foi uma catástrofe na sociedade sul-africana. Entende? Porque as pessoas sabem que é tortura, que é mal-estar, mas não sabem exatamente como é a história lá dentro. Entende? Deu uma cambalhota à sociedade. Agora, certamente, ela criou anticorpos muito poderosos para que essa barbárie não se repita. É por isso que os arquivos têm que ser abertos. É por isso que tem que se sentar os torturadores no banco dos réus. Mesmo que se dê anistia para eles mais adiante. Isso, para mim, não é o mais importante, mas tem que cumprir esse ciclo. E tem que mostrar à sociedade o que aconteceu, porque justamente porque a gente está olhando para frente, não porque está olhando para trás. O depoimento que eu quero remeter, que todos vocês devem lembrar bastante, mas eu acho que nunca é demais falar dele, é do coronel Paulo Malhães, na Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, que foi publicado no Globo em 16 de março de 2014. Ele, ao assumir a responsabilidade pelo desaparecimento do então deputado Rubens Paiva, diz ele, aspas, nada fiz além de cumprir meu dever. Se precisasse, faria tudo de novo. Foi tudo racionalizado. Eu tenho 76 anos, mas ainda posso dar instruções aos mais jovens. Fecha aspas, Paulo Malhães. Pergunto, qual o sentimento que essa fala do torturador produz em todos nós? Sobretudo nos familiares, todos os desaparecidos do país. Pergunto, por que é possível Paulo Malhães falar com tamanha naturalidade e audácia sobre os crimes considerados de lesa humanidade e ainda afirmar que, se precisasse, faria tudo de novo? O Estado brasileiro anistiou? Quem o anistiou? O futuro da tortura está ligado ao futuro dos torturadores. Enquanto eles não forem responsabilizados e julgados, a tortura vai prevalecer. Possivelmente, eu diria que provavelmente, o Amarildo Pedreiro, que morava na Rocinha, do Rio de Janeiro, ele estaria vivo se os torturadores da ditadura tivessem sentado no banco dos réus. Na hora de fazer a entrega oficial do relatório da Comissão da Verdade, houve uma negociação muito forte, sob pressão dos generais, para que fosse um evento privado. Os 6 comissários da comissão entregando nas mãos da dona Dilma o resultado de 2 anos de investigação, que é um deboche absurdo. Quer dizer, uma comissão que tem um compromisso moral de se prestar contas ao país e entregar de forma envergonhada, quase clandestina, o relatório para a Presidente da República, seria um assinte à memória nacional. A pressão das famílias, muitos de vocês aqui, indignados com essa
primeira tentativa de fazer uma entrega clandestina no relatório é que obrigou o Palácio a rever essa cerimônia e fazer uma cerimônia um pouquinho mais aberta no Palácio do Planalto, assim mesmo sem aquela pompa e circunstância. E o que aconteceu com o relatório? Nada. As recomendações finais, as 29 recomendações, nenhuma delas foi executada ou tornada política de Estado pelo governo que havia convocado a comissão. E se não houver uma luta e uma cobrança nossa aqui, vai ficar nas gavetas da história, como tantos outros documentos do país. Depois de analisar o relatório da Comissão Nacional da Verdade, Memória e Justiça, haverá desdobramento legislativo. Então, nós vamos apresentar algumas propostas legislativas para poder continuar, porque enquanto houver um único desaparecido político, nós não podemos cruzar o braço. Apesar de todas as críticas, as desilusões que possamos ter acumulado nesses anos e de todos os desafios que temos pela frente, rememorar a história do nosso país é não deixar que essa juventude possa ser confundida, não deixar que essa juventude possa imaginar que uma ditadura possa ser o melhor caminho para a organização da sociedade. Só nós, eu digo não eu, e Vossa Excelência é testemunha da história, que vivemos aqueles momentos, sabemos o que é viver o simultâneo da ditadura. Nós temos que agradecer à democracia todos os avanços. Cada presidente que passou por aí, pelo país deu a sua contribuição. Mas a democracia, que é o grande guarda-chuva, não é, que protegeu os avanços até agora, e a esperança e a expectativa minha é que a gente continue avançando. Para acompanhar o cumprimento das recomendações da Comissão Nacional da Verdade, o Senado instalou a Subcomissão de Justiça de Transição. A revisão da Lei da Anistia, uma das recomendações, está sendo proposta em 2 projetos, um na Câmara e outro no Senado. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar o site www.senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.